Ok, penso que já me podem ouvir. A primeira coisa que eu vou é cumprimentar-vos a todos, naturalmente, e depois é também pedir desculpa porque entrei tarde neste encontro, não pude chegar mais cedo. E se o Eduardo concordar comigo, vamos falar os dois, não ao mesmo tempo, fazia muito barulho, mas ele interrompe sempre que achar que eu devo fazer, ou eu peço-lhe ajuda à medida que vamos falando. Claro que Acho sim, que Isabel. o nosso diretor fez uma apresentação muito realista daquilo que foi acontecendo o ano passado, mas eu gostava de acrescentar algumas coisas. Realmente a equipa, isto é, o conselho de turma, aprendeu muito rapidamente que a única maneira de conseguirmos ultrapassar as dificuldades que foram surgindo, especialmente uma primeira vez em que estávamos a experimentar, foi fazendo um trabalho colaborativo muito intenso. A situação de podermos ir trocando ideias, de fazer, de respondermos aos desafios em comum, foi muito bom. E foi também a forma como os alunos perceberam que estávamos todos, ou quase todos, com a mesma intencionalidade quando falávamos dos manuais digitais ou de todos os trabalhos que iriam sendo compostos a partir da tecnologia. E também eles compreenderam a importância de não estarem isolados. Há bocado ainda ouvi a situação de que muitas vezes os alunos preferem os trabalhos individuais, em vez de fazerem os trabalhos colaborativos por causa do uso do computador. Isso nós também sentimos isso um pouco, mas não totalmente, porque com o tempo eles foram percebendo que apesar de poderem ter uma individualidade associada a cada um dos trabalhos, há uma parte em que pode ser colaborativa, em que o trabalho se torna mais rico, mas que depois cada um deles pode ir construindo a sua parte individual relativamente a cada um dos trabalhos que vai realizando com o apoio ou sem o apoio do manual digital. Uma das situações que nós percebemos também foi que o manual digital foi um suporte para ir muito para além do manual digital. O manual digital passou a ser um recurso facilitador do acesso e também da situação de eles poderem ir testando as suas aprendizagens e ir percebendo se já estavam competentes naquilo que era esperado deles. Portanto, o manual digital deixou de ser aquele peso que vem dentro da mochila e que um dia se abre, outro dia não se abre e agora esqueci-me, ou não esqueci-me e não fiz o trabalho, porque ele estava muito mais acessível, especialmente porque também tornou muito mais interessante, como vocês sabem, os vídeos, as questões, os jogos, tudo isso, e que eles puderam aceder dentro do seu próprio computador ou dentro do seu telemóvel, porque os miúdos agora é raro aquele que não tem telemóvel, mas que também poderiam aceder através do telemóvel dos colegas, fizessem esse tal trabalho de pares ou de grupo, fez com que o peso do livro, e eu sou a favor do livro, também não é do livro Também. como manual, mas do livro, não é? Do livro. Passasse a ter um interesse diferente. Passou a ser tudo mais leve. Mas também a situação de eles poderem, e eu agora passo já para outro assunto, terem um local, e neste caso o portfólio, onde eles pudessem ir construindo o seu conhecimento, apresentando resultados que podiam ser finais ou podiam apenas ser intermédios e depois tornavam-se finais mais tarde ou mais cedo, também foi uma ferramenta de grande interesse para que nós possamos dizer agora que os alunos aprenderam, começando pelos manuais digitais, mas continuando com outro tipo de ferramentas. O outro grande apoio que nós tivemos foi a formação, porque obrigou-nos a pensar nos desafios. A Ana Paula foi a nossa formadora e ela tem uma força muito grande. Nós várias vezes a tentámos desviar, não é? Mas ela não foi nas nossas conversas, e a verdade é que os desafios foram sendo criados, a teoria foi sendo
incorporada nas nossas práticas, e uma das situações que também, que nós fomos sendo obrigados, foi a tentar justificar as práticas a partir da teoria, mas também do contexto, não é? Das situações ligadas ao contexto. E percebemos perfeitamente entre nós todos que uns teriam um bocadinho mais de facilidade na flexibilização das próprias das práticas, das suas práticas, e outros um pouco mais de dificuldade. Isso também estava muito associado a algumas disciplinas mais difíceis de flexibilizar em termos daquilo que se espera. Isto é, em conjunto nós percebemos realmente, e volto ao bocado àquilo que disse no princípio, que todos juntos é muito mais fácil do que em separados. E que os alunos também, vivendo em conjunto, também rapidamente resolviam os seus próprios problemas. Problemas de acesso, problemas da tecnologia, problemas da língua, problemas da escrita, problemas da criação do vídeo, problemas... Quer dizer, há sempre algum que consegue fazer mais depressa, que consegue ser responder melhor ao desafio, e que depois é capaz de levar os outros. E por isso, como vocês veem, pela maneira como eu falo, eu sou absolutamente a favor deste tipo de projetos. Não sei, Eduardo, se queres agora dizer qualquer coisa, enquanto eu preparo o PowerPoint para mostrar. Não, eu acho que, em primeiro lugar, eu dou os parabéns a todos os que estão interessados nesta formação. É incrível, 152 pessoas neste momento, não é? Ou seja, ou mostra alguma preocupação ou interesse mesmo, mas penso que preocupação. No ano passado, quando começamos o projeto, e vou estar a todos, desculpem que nem tinha cumprimentado, mas quando começamos, a Isabel lembra-se bem como é que foram aquelas primeiras sessões. Atenção que isto não foi fácil, sentíamos ali muita gente que estava muito nervosa, muito ansiosa, mas como é que vai ser? Precisamente o que a Isabel acabou de dizer, não é? Por exemplo, um professor de Educação Física questionava, mas como é que eu vou encaixar aqui? E claro, o trabalho colaborativo resolveu-se rapidamente esse problema com o A@T, que é uma das áreas que nós temos, que é a Oficina de Artes e Tecnologias, em que os alunos pesquisavam vídeos de educação física e depois colocavam no seu portfólio e partilhavam uns com os outros e tinham que comentar esse vídeo, e dessa forma também as novas tecnologias, portanto, foram utilizadas também na educação física, por exemplo. E isto entre muitos outros problemas que se foram resolvendo, mas tudo se resolve, não é? Só criamos os problemas se quisermos, não é? Agora, se tivermos vontade de resolver, resolve-se. Passamos por uma pandemia que foi muito complicada e agora não podemos esquecer, temos que aproveitar, não é, algum dos aspectos positivos. As empresas também se adaptaram, não é? E já não há tanta gente a viajar para ter reuniões do outro lado do mundo e já as conseguem fazer à distância. Os nossos alunos também passaram por isto e nós temos que aproveitar. Agora, não é termos aulas Zoom. Ainda bem, há algum tempo que eu não ligava ao Zoom. Hoje estive aqui, meu Deus, está a fazer atualizações, não é? É bom sinal que já não temos estas reuniões, mas na sala de aula nós podemos aproveitar muito bem, não podemos esquecer o que aconteceu, não podemos esquecer, temos que aproveitar e tem que ser de uma forma positiva. Depois vou continuar, não sei se queres continuar. Sim. Agora, Isabel. Não, queria compartilhar a tela. PowerPoint, posso fazê-lo? Não, esquecemos. Podes? Penso que sim. Posso? Agora já posso. Então vou compartilhá-la. Devo estar aqui a fazer... já está. Agora já sim. Bem, aquilo que vos vou mostrar tem algumas características que também tenho que explicar. Tudo aquilo que vos trabalho colaborativo com os alunos. Não há aqui, ou pouco há, que tenha sido decidido pelo professor. Foi sempre decidido em assembleia. E passou, e por isso até está mesmo referido como algumas ideias, algumas práticas, que não são dos professores, são de professores e de alunos, ou de alunos e professores. A situação de estar por passos tem a ver mesmo com o tempo.
Portanto, o que é que foi preciso fazer primeiro, o que é que foi preciso fazer a seguir e assim sucessivamente. Nós podemos dizer que o primeiro período foi mesmo o período em que estivemos a analisar tudo isto, em que muitas vezes conversamos entre todos, alunos e professores e pais, para saber o que é que estava a dificultar o processo, o que é que estava a fazer com que, por vezes, sentíssemos que não estavam tão entusiasmados como nós gostaríamos que estivessem. Todo esse tempo foi um tempo de conversa entre todos para perceber o que é que estava a ser melhor feito, até onde é que teríamos que ir. E daí começa assim mesmo, primeiro passo, sei cuidar do meu computador. Isto pode parecer um bocado infantil, mas nós estávamos a trabalhar com crianças de 10 anos, que tinham passado uma pandemia e que inacreditavelmente para mim, e penso para outros colegas meus, eles tinham conhecimento muito, muito, muito básico do trabalho com o computador. Eles tiveram, talvez pelas suas próprias características, apesar do uso, não eram eles que o usavam. Estava muito mais na mão dos pais, dos irmãos mais velhos, o saber utilizar o computador. Não, de repente, eles têm que saber mesmo utilizá-lo, têm que o saber ligar, têm que o saber desligar, têm que saber quando é que o têm que carregar. Não pode haver em situação nenhuma o computador desligar e o aluno dizer, acabou a bateria. Não, tem que haver um cuidado também com isso, mas ele também não pode estar sempre ligado à bateria. Portanto, eu só estou a dar pequenos exemplos de coisas que fomos falando na sala de aula até que fosse construído este conjunto de procedimentos em que eles próprios faziam a sua avaliação. Primeira situação, sou capaz de cuidar do meu computador? Sim, sou capaz de cuidar do meu computador. Estou quase capaz de cuidar do meu computador e ainda não sou capaz de cuidar do meu computador. Uma das situações que eu gostaria de dizer é que isto foi feito com aqueles alunos, portanto ele só serve para aqueles alunos. Ainda hoje, durante esta última semana, voltamos a olhar para tudo isto e neste momento, por exemplo, esta folha já não faz sentido, porque todos eles se avaliam no sim, sou capaz de cuidar do meu computador. Portanto, se eles são capazes de cuidar do meu computador, já não faz sentido nenhum voltar a perguntar, então, ainda são capazes de cuidar do seu computador? Isto é, não há comportamentos para voltar atrás, conquistam-se, desaparecem e por isso deixam de ser utilizados. Não foi nada fácil com as crianças fazer com que elas chegassem a estes 3 níveis do sou capaz, estou quase e não sou mesmo capaz. E a verdade é que os 3 níveis existiam dentro da sala de aula. E esta assunção do sou capaz, não sou capaz ou sou quase capaz, levou a uma situação que vocês falaram há bocado, que foi da avaliação. Isto não é uma avaliação para se ter em lado nenhum, é uma avaliação para cada um ter. A ideia é, eu vou aprender, eu vou progredir, eu vou ser capaz. Não me interessa que nível é que eu vou ter, porque a intenção não é ter um nível, uma intenção é ser capaz de cuidar do meu computador. Ainda houve perguntas, professor, onde é que eu avalio isto? E eu muitas vezes, que era a professora TIC na altura, eu muitas vezes dizia, onde é que queres que seja avaliado? Onde tu quiseres, porque no dia em que tu fores capaz, então tu estás a ser melhor em tudo o resto, porque já não há tempo gasto à procura do computador, a ver se ele liga, a ver se ele tem bateria, a ver se... Portanto, tu já és capaz de ir buscá-lo, ligá-lo e arrumá-lo quando for a altura certa. Isso é para todas as disciplinas, portanto não vai ficar em lado nenhum, vai ficar contigo. E foi assim que sempre encarámos isto, e é assim que ainda é encarado, embora seja uma folha, como eu vos disse, que irá desaparecer. Vamos ao segundo passo, se vocês não se importam, porque não dá para ler isto tudo, não é? É mais para ver a ideia do que outra coisa. E passamos para isto. Sou capaz de usar os manuais digitais para aprender? Nesta altura, nós já tínhamos feito muitas experiências, já tínhamos, os vários professores tinham manuais digitais
já tinham utilizado, sob várias formas, já tinham tido a formação das editoras, porque uma das coisas que nós pedimos foi às editoras que fizessem a formação diretamente para os alunos, para que eles compreendessem muito bem de que maneira é que o manual podia ser utilizado na aula de acordo com determinadas propostas do professor, mas também podia ser utilizado em casa de acordo com os seus próprios interesses, em estudar mais, em fazer alguns exercícios, em ver alguns vídeos, em seguir a sua própria aprendizagem. Portanto, este foi feito mais tarde, não no princípio do ano, portanto, quando eles eram capazes de utilizar o seu computador na generalidade. Alguns demoraram mais algum tempo, né? Naturalmente. Mesmo os professores, desculpa isso, Isabel, mesmo os professores também, e não desesperem se demorarem um mês até terem as passwords todas a funcionar, não é? Porque é normal. Portanto, tem que ser um processo que tem que ser levado com alguma calma e sem frio, não é? Até todos conseguirem aceder, etc, etc. Não é? Com calma. Até porque temos crianças na turma que têm uma aprendizagem feita de outra maneira, que estão a ser apoiados pela educação especial e Sim, todos sim. eles nesta situação foram tratados da mesma maneira, isto é, as propostas foram sendo apresentadas para todos e os manuais, isto foi uma situação que nos deu algum trabalho tentar resolver. Tínhamos, por exemplo, uma criança que não sabia ler nem escrever e os manuais do 5º ano não dizia absolutamente nada a não ser para ver bonecos, mas gostava muito de ver os filmes, via os filmes de algumas disciplinas até várias vezes e já era capaz de falar sobre os filmes e nós fomos aprendendo isso e nós, professores, temos acesso aos manuais do 1º e do 2º ano e por isso abríamos no computador dele esses manuais e ele conseguiu estar connosco em muitas disciplinas, sendo hoje um miúdo que é um as em tudo que tem a ver com computadores e tecnologia. Aprende com imensa facilidade e imenso gosto. Pronto, quer dizer, este foi realmente o nosso segundo passo, foi perceber se eles estavam a utilizar os manuais digitais no seu melhor, em tudo o que eles tinham. Tivemos aqui algumas surpresas, eu aprendi algumas coisas com eles que eu não sabia que aquilo se fazia e eles diziam, então professora não sabe que se pode fazer isto. Eu não, claro, expliquem-me lá e aprendi uma série de situações que nem sequer tinha pensado nelas, não é? E se calhar se tivesse pensado também não tinha descoberto. E depois encontramos aqui um problema que são os pais. E compreendemos que eles até acediam em casa, mas tinham os pais a dizer estás sempre no computador, estás sempre no telemóvel. E a ideia foi depois ter que falar com os pais e dizer, ele pode estar, mas vejam realmente se não está, mas é estudar. Mas ele faz joguinhos, está bem, mas vejam se os jogos não são jogos ligados à ciência, ou à matemática, ou à história. Quer dizer, tenham uma noção do que é que ele está realmente a fazer. Se é mesmo para lhes dizer, não estejas mais no computador. E já que estou a falar disto, houve uma outra preocupação que nós tivemos, foi o computador não pode ser tudo, não é? Portanto, os cadernos têm que existir e têm que ser escritos, e os livros têm que existir, livros para ler. Portanto, a situação do computador era uma das ferramentas, não é? Porque os outros todos têm que continuar a existir. Bem, depois de percebermos como é que estava esta situação do uso dos manuais digitais e tendo a noção, através da sua própria avaliação, tal como já falámos há bocado, e tendo a noção de que a maior parte deles já era perfeitamente competente no uso dos vários manuais nas várias plataformas, que os problemas que encontravam tinham mais a ver com o acesso à internet do que com outra situação qualquer, podemos dar o nosso terceiro passo. Não quer dizer que não fôssemos dando os passos em simultâneo, mas realmente tivemos o cuidado de primeiro este, depois aquele, e agora sim vamos continuar. E passamos para o portfólio digital, que começámos pensando na Classroom como portfólio e depois desistimos da ideia por causa da formação, porque o desafio era fazer um portfólio e, portanto, vamos fazer, e daí chegámos então à situação do portfólio digital da turma. Vocês reparem que aqui, quando aparecem os objetivos, eles não estão exatamente iguais à teoria. Eles estão a ser construídos ainda com os alunos.
para que é que nós queremos o nosso portfólio? Ainda há pouco tempo um aluno me dizia, a professora está sempre a dizer que nós temos que nos revelar também no nosso portfólio. Mas é um portfólio da escola. Eu não sei se me quero revelar no portfólio da escola. E eu fiquei a pensar nisso, não é? E perguntei-lhes de que maneira é que vocês podem revelar no portfólio da escola. E eles deram-nos algumas ideias que estão no nosso portfólio. Outras que eles próprios optaram por achar que a identidade deles não era beliscada, a intimidade deles não era beliscada pela sua identidade. Eles podiam colocar situações ligadas ao portfólio que mostravam a pessoa que eles eram, a pessoa que estava a aprender, para que tudo fizesse algum sentido. O portfólio deste aluno é o que ele é nas várias disciplinas, nos vários projetos, nos vários DAC e nos seus interesses pessoais também. E, portanto, estão neste momento agora nessa construção ainda. Portanto, ainda nem todos revelam a pessoa que ele é. Muitos revelam o aluno que é. E esta ligação entre a pessoa e o aluno, digamos que é o nosso desafio atual. É fazer realmente que surja esta ligação e que eles sintam que o portfólio é deles e não da escola. Embora estejam lá trabalhos da escola. Pronto. E por isso mesmo, Isabela, é que nós optamos por um portfólio aberto. Não é? Como um livro Exatamente. aberto em que se vai acrescentando, não é? Queres avançar? Temos pouquíssimo tempo. Pronto. Daí aparecer um portfólio da turma e um portfólio do aluno. Os dois com objetivos, alguns que se influenciam mutuamente e outros que são só de cada um dos portfólios, e por isso eu vou avançar então. Como se constrói o portfólio, que deve conter, tudo bem, já sabem o que é isso, e passamos para a avaliação do sou capaz de construir o portfólio digital, sempre com o mesmo tipo de princípio. Eles avaliam-se, eles melhoram, cada vez faz mais sentido. O quarto passo agora é, sou capaz de usar o portfólio para mostrar o que aprendi. E este é também agora o nosso passo, porque é um passo longo, não é? Ele foi iniciado o ano passado e vai sendo cada vez mais longo, porque cada vez os trabalhos que eles têm que mostrar, ou o que eles têm que mostrar, até pode não ser um trabalho, pode ser qualquer coisa que eles pesquisaram, passa a ser cada vez mais complexo também. Vou avançar e vou mostrar alguns exemplos. Pronto, e é precisamente, não é? O livro aberto em que podemos ir acrescentando, não é? No fundo. Não sei, eu já... Sim, vai. Sim, já vamos falando. Eu não vou aceder diretamente ao portfólio porque achei que ia demorar muito tempo e por isso fiz apenas uma cópia portanto, do portfólio de turma, explicando algumas coisas. Por exemplo, nesta situação, tem ali os portfólios dos alunos, estão sempre disponíveis e vocês já vão ver que o portfólio do aluno também tem o portfólio da turma, portanto há sempre uma articulação entre tudo isto, nada é secreto dentro de tudo isto. Aparece ali não a matemática, mas os desafios da matemática, os desafios que dão prémios todas as semanas aos alunos que desenvolvem mais competências e que vão surgindo do portfólio. Devo dizer que este não foi o último portfólio, já retirei estas há algum tempo. E depois, há 2 dias. E depois, a pastilha elástica no alimento, um póster, uma infografia que eles fizeram, todos os alunos fizeram. Isto porquê que aparece aqui? Porque quando estamos a trabalhar um assunto que é de grande relevo, para que possamos analisar todos juntos, é a minha obrigação, como todos os professores são administradores do portfólio, apesar de ter sido eu que o criei, mas todos são administradores. A ideia é transportar para o portfólio de turma todos os trabalhos que vão ser apresentados ou que de alguma maneira vão ser debatidos para que seja o fundamento do trabalho colaborativo, da reflexão. E por isso a opção foi realmente colocar aqui todos os pósteres e todas as infografias sobre algumas temáticas mais generalistas que têm a ver quer com DACs, quer com o projeto da própria turma. Portanto, neste caso foi a chiclete estão a ver ali, até parece o primeiro portfólio daquele aluno, chiclete pode parecer bom, mas pode matar-te. E tivemos uma pesquisa e um diálogo sobre isto que levou depois à construção
portanto, ou da infografia ou do póster à vontade deles. Depois aparece esta parte, e este é o cuidado que eu estou a ter nesta conversa, que deles começámos um projeto de turma ligado à energia nuclear, associado à guerra, mas também ao bom da energia nuclear, e como eles estavam a trabalhar alimentação e ciências, então tiveram que também fazer um PowerPoint, um póster ou uma infografia sobre a alimentação saudável, mas também o efeito da energia nuclear para o bem e também para o mal. Passando para outra folha, aparece ali as ciências, com as várias propostas que vão sendo feitas de estudo e já com uma antecipação do que vai acontecer a seguir. Este tem sido um dos cuidados, se estamos a acabar isto, o que é que vamos estudar a seguir? Para todos aqueles que estão a ter alguma curiosidade e que antes de começarmos já sabem um bocadinho. O projeto de guerra nuclear, que é isto fala o Eduardo, que é o especialista da guerra nuclear. Sou especialista. Não, surgiu naquele dia em que a música foi para o ar na rádio comercial e pronto, surgiu a partir daí este projeto, não é? Em que o que é que vamos fazer com esta música? Vamos aprendê-la? Vamos trabalhar, já que é um tema também sempre, então nos dias de hoje, não é? E a partir daí isto tem dado para aulas e aulas. Ainda hoje, por exemplo, na aula de educação musical, o desafio foi, muito bem, vamos encontrar no YouTube um vídeo em que tenha a letra, portanto a canção e a letra. Como é que vamos fazer isso? Posso-vos dizer que em 10 segundos todos os alunos já tinham o YouTube aberto e tinham chegado lá. E a partir daí tiveram com os auscultadores a ouvir, a seguir a letra. Mesmo aquele aluno que a Isabela há pouco falava, também já estava no final da aula, ainda nem tivemos tempo de comentar, mas a seguir e a cantar e a seguir a letra. Portanto, é um projeto que está-se a desenvolver, está a crescer, e a partir daí até dentro da sala de aula com efeitos luminosos, não é? Também com o som, utilizando outros objetos para fazer música e por aí fora. É por isso mesmo que está num Padlet, porque vamos acrescentando depois, à medida que vão surgindo os vários momentos colaborativos, não é? Portanto, sim. Não é... Por exemplo, este que aparece ali, a Tempestade, o concerto da Tempestade, foi feito no dia em que faltou luz na escola e que andava tudo muito nervoso. E o Eduardo foi buscar alguns instrumentos e então eles compuseram uma orquestra, que seria com uma orquestra um concerto A Tempestade, em que um dos alunos passou até maestro já no fim e que foi fabuloso, e quando a luz voltou, a eletricidade voltou, houve ali um bocado desesperado, do tipo, bem podíamos continuar a compor a música das Tempestades, que era muito giro, mas como foi um momento crucial, veio para o portfólio da turma. Tem ali outro projeto de papel reciclado, em que cada um dos meninos estamos a fazer reciclagem, estamos a ir procurar o papel da escola que precisa ser reciclado, estamos a colocá-lo num determinado espaço e estamos a inventar formas de utilizar, nomeadamente brinquedos, que temos um outro projeto da escola ligado aos brinquedos. Portanto, ali é outro momento, ali o do português, que é a leitura e a interpretação do texto O Homem, da Sofia de Melbrenner, que terminou numa tertúlia literária e artística, e como também é um trabalho que não é no fim ficam os desenhos que não estão terminados, ficam as fotografias também desse momento. Portanto, o portfólio da turma vai fazendo o ponto de situação dos trabalhos que os alunos vão fazendo em termos quer das propostas, quer depois dos resultados colaborativos. E o contacto, desculpa Isabel, o contacto constante com os livros também, como vão ver a partir de agora, não é? As visitas à biblioteca, o levarem o livro para casa, o livro à mão, os 10 minutos a ler, não é? Ou seja, o contacto com os livros continua também. Os marcadores de livros. Temos um minuto, Isabel. Estou mesmo a terminar. Por exemplo, este projeto das receitas da história, só vou-vos dizer só muito rapidamente, a minha turma tem um aluno que tem nacionalidade portuguesa. Todos os outros 21
são todos de outras nacionalidades. E por isso falar da história de sexto ano a alunos que têm outras nacionalidades e que viveram lá até há 2 ou 3 anos noutros países é muito duro. Daí ter surgido estas receitas com história que têm sido muito animadas, porque até levaram à construção, ao fazer receitas dos próprios países, pensando de onde veio, como é que apareceu aquela especiaria. Pronto, outra artista, a Guernica, a leitura, os 10 minutos a ler em cada miúdo, coloca os livros que vai lendo e os marcadores de livros. E agora só muito rapidamente alguns portfólios dos alunos, para vocês poderem ver a própria identidade, a maneira como surgem os trabalhos e como eles também selecionam o que querem lá colocar. Reparei, por exemplo, que o trabalho sobre energia nuclear foi difícil para alguns deles, e eles pura e simplesmente não o colocam porque acham que não é representativo da sua aprendizagem. Colocam logo. Uns que eles gostam mais, nomeadamente alguns momentos de turma inteira, e outros que eles consideram que são representativos da sua aprendizagem. E vocês podem ver que as disciplinas vão estando aqui, o que significa que estes trabalhos que aparecem entram dentro da avaliação dessas disciplinas. O portfólio não, mas os trabalhos sim. Este outro aluno, foi muito interessante eles terem escolhido por opção, porque não trabalhámos isto, algumas situações artísticas para servir de fundo, outro, e mais outro, só mesmo assim, muito rapidamente, e aqui era mesmo a ideia de que o trabalho colaborativo está presente nos portfólios, nomeadamente nos individuais, porque se o trabalho for em grupo, eles colocam o trabalho com o nome dos 2, ou dos 3, ou dos 4, nos portfólios dos 2, dos 3 ou dos 4, porque foi um trabalho feito em conjunto. E pronto, foi isso que havia tanto para dizer, vou-vos dizer, É verdade. mas tudo, não é? Portanto, vou-vos compartilhar, não sei se isto se diz E assim. como os alunos, só para terminar, ainda hoje estava a questionar, então, no final deste tempo, o que é que vocês acham? Quais são as grandes vantagens? E diziam precisamente o computador como um recurso, mais manuais num só lugar, mais informação e em todos os lugares. Isto também mostra como é que os nossos alunos são, não é? Podem levar esta informação para todo lugar. Sentem-se mais autónomos, com mais acesso à informação e mais acesso a aplicações educativas também. E é tudo.